seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos então no nosso 17º dia de jejum. Tenho certeza que Deus tem falado com você. Já temos muitos testemunhos da bondade, da graça e do favor de Deus. Hoje não vai ser diferente. Essa meia hora, 40 minutos que vamos estar aqui, será um tempo de você ser renovado, será um tempo de você receber da palavra de Deus. Prepare-se, o Espírito Santo de Deus irá falar com você nessa hora. Gostaria que você ficasse em pé agora. Amém? Talvez você está sentado aí, bem acomodado, mas peço que agora no momento da confissão, da oração, você fique em pé, para que a gente possa intensificar esse momento aqui, para que você possa dar foco naquilo que você está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então, hoje o versículo é Isaías 49:15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma pergunta. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia! O Senhor não esquece dos seus filhos. O Senhor jamais esquecerá de ti, de mim. Amém? Somos amados por Ele. Gostaria de fazer a confissão onde eu falo e você repete aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Diga assim: uma mãe não pode esquecer-se do filho que ainda mama, nem deixar de se compadecer do filho do seu ventre. Mas ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho, o Senhor não se esquecerá de mim. Aleluia. Ele tem o meu nome gravado na palma das suas mãos. Ele provou do seu amor por mim lá naquela cruz. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu creio nessa verdade. Vamos orar? Queria que orássemos pelo fim dessa pandemia. Queria que orássemos, tá? Para que Deus dê sabedoria, tá? A cada médico, a cada cientista, para que possam ser produzidas, né, vacinas mais eficazes contra o coronavírus, para que possamos chegar, né, num tratamento precoce para essa enfermidade. Também vamos rejeitar esse vírus, ele não tem poder. Vamos ordenar que ele morra no nome de Jesus. Bem, oramos então nesse sentido. Oh Deus, nós te damos graças. Pai, nós clamamos nessa manhã, Deus. Amamos por sabedoria, que o Senhor dê sabedoria, dê graça, meu Deus, a cada médico, a cada cientista, para que possamos ter, Deus, vacinas mais eficazes, para que possamos, Deus, sim, ter um tratamento, Senhor, definitivo, eficaz, meu Deus, contra esse vírus. Também amarramos esse vírus, ordenamos que ele morra, que se desfaça, meu Deus, em nome de Jesus. Nessa hora eu oro também, Deus, por todos aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que contraíram esse vírus. Deus, oro por essas pessoas, que o teu conforto, que o teu consolo, meu Deus, esteja com elas. Deus, rejeito todo espírito de medo, de pânico na vida de cada uma dessas pessoas. Declaro que elas estão curadas. Declaro, meu Deus, o espírito de cura sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Vamos orar agora pelos seus alvos. Em nome de Jesus. Enquanto você ora aí pelos seus alvos, quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Oh Deus. Agora, cada um dos teus filhos estão apresentando diante do Senhor os seus alvos. Oh Deus, eu não canso de dizer que o Senhor se alegra com as orações respondidas. Eu não canso de dizer que o Senhor, meu Deus, tem prazer na nossa alegria. O Senhor tem prazer, nós já temos
o sim do Senhor, nós já temos o amém do Senhor em relação à tua vontade, em relação àquilo que o Senhor quer. Oh Deus, eu não conheço, Deus, os alvos, Deus, os pedidos dos meus irmãos, mas o Senhor bem sabe. Eu declaro que o Senhor está respondendo, eu declaro um milagre, Deus, Pai, sobre a vida de cada um. Declaro, Senhor, muitos testemunhos nesses dias, meu Deus, de orações respondidas, de alvos respondidos. Oh Deus, eu oro, Deus, para que nesse tempo de jejum, uma fé, Deus, Pai, vitoriosa, uma fé, Senhor, viva, venha ser gerada na vida de cada um dos meus irmãos. Oro, Deus, declaro, Senhor, revelação da Tua palavra, declaro amadurecimento, maturidade, Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, que eles cresçam no Senhor, que eles tenham experiências pessoais contigo, Senhor, experiência de transformação, experiência, Deus, de milagres, experiências, Deus, de terem os seus olhos abertos para a Tua verdade, para a verdade do Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos ainda por salvação, irmãos. Quero que você declare salvação sobre a vida de amigos, de parentes, de vizinhos, colega de serviço, de escola, de curso. Declare a salvação sobre a vida dessas pessoas. Peça para que o Espírito Santo inquiete você em relação a quem o Senhor tem chamado nesses dias para o novo nascimento. E o Espírito de Deus vai fazer queimar aí no seu espírito o desejo de falar do amor dele para essas pessoas. Em nome de Jesus. Oh Deus, nós oramos pela nossa cidade, oramos por Pelotas, declaramos, Deus, salvação sobre essa cidade, declaramos, Deus, vidas se rendendo aos pés de Cristo nessa cidade. Oh Deus, Pelotas é de Jesus. Meu Deus, o diabo, os seus demônios não têm poder, Senhor, sobre essa cidade. Não tem poder, essa é a nossa terra, é a nossa herança, é a nossa Canaã. O Senhor já nos deu por possessão, Deus, muitas vidas que vão ser ganhas para Cristo, que vão ser inseridas na igreja, no corpo de Cristo, através dessa igreja local, através da comunidade Atos. Oh Deus, eu declaro, meu Deus, eu trago a existência que já é uma realidade no mundo espiritual, mas nós abrimos nossos lábios para confessar a salvação dessas pessoas, para confessar o novo nascimento dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, faça santas conexões nesses dias. Oh Deus, relacionamentos, Deus, oportunidades, Deus, que sejamos sensíveis a essas oportunidades, para falarmos do Teu amor, para falarmos da Tua graça, para falarmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh Deus, eu declaro, Senhor, que cada uma das nossas células, oh Deus, estão ali para multiplicar, ganhando vidas, aproximando pessoas de Cristo. Abençoa, Senhor, os nossos impactos, declaro que será uma bênção, um tempo de transformação, um tempo de novo nascimento, um tempo de milagres. Oh Deus, em nome de Jesus. Deus, rejeita, Senhor, todo espírito maligno que prende as pessoas, Deus, na ignorância a respeito do Evangelho, a respeito da Tua palavra. Eu declaro que estão amarrados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então, se você crê, diga aí um amém em nome de Jesus. Já é uma realidade a salvação, o novo nascimento de cada uma dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar agora aí, para que você possa receber um pouco aí da palavra de Deus, em nome de Jesus. O capítulo de hoje é Veja, Creia e Confesse. Eu tenho ensinado você a respeito da importância de você guardar o seu coração. Segundo a Bíblia, é do nosso coração que procedem as fontes de vida, mas também é do nosso coração que procede enfermidades, fobias, medo e ansiedade. Lá em Lucas 6,45, a Bíblia nos diz assim:
O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o bem e o mal, né, a Bíblia está dizendo que o bem e o mal procedem do nosso coração, e ele que vai determinar o seu falar, e tudo que acontece ao seu derredor, na realidade, começa lá no seu coração. Digamos que hoje você olhe para a sua vida e você perceba coisas que não estão de acordo com um homem de Deus, com uma mulher de Deus que você é. O que você precisa fazer? Você precisa mudar o seu coração. Porque Jesus está dizendo que é do coração, né, que você tira o bom tesouro, e é também do coração. Tá? As imagens que foram geradas lá, que você permitiu que fossem geradas no coração, elas vão determinar os seus pensamentos, o seu falar e também, por fim, as suas atitudes. Então, como eu disse para você, imagens são geradas no nosso coração. Lá em Gênesis 6:5, nos diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Antes mesmo do homem praticar aqui a maldade, o Senhor já percebeu no coração deles os seus desígnios maus, e para Deus era como se tivesse já acontecido. Oh, irmãos, então, a forma pela qual Deus nos leva para os sonhos dele é colocando imagens no nosso coração. Então, a Bíblia, na realidade, é um livro pelo qual Deus gera imagens no nosso coração. Muitos pensam que a sua imaginação, né, é algo inofensivo e não há problema nenhum, tá? Eu não preciso filtrar e nem cuidar, né, coisas relacionadas à minha imaginação. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, na realidade, tudo começa com uma imagem que Deus gera aí no seu coração. Vamos ler Mateus 5:8, que nos diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles o quê? Verão a Deus. Percebe que aqui a Bíblia, ela relaciona, ela coloca uma coisa ligada na outra, o coração e também a questão de você ver. Eu sei que muitos, ao se depararem com a palavra de Deus, eles pensam que, eu preciso ler a Bíblia, e aí eu vou tirar algumas lições da Bíblia, alguns aprendizados. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia, em última análise, ela é um livro o qual Deus deixou, né? A sua palavra está ali, mas o que Deus quer com a sua palavra é gerar imagens da parte dele no seu coração. É a partir dessas imagens. Com certeza você já ouviu aquele ditado popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele é verdade. Essa é a forma pela qual Deus nos leva para os sonhos dele, é a forma pela qual Deus nos impulsiona para a sua vontade e para o seu querer. Você quer um exemplo? Lá no Salmo 1, tá? O Senhor diz que o homem que tem prazer na sua lei e nela medita é como uma árvore, né, plantado junto a correntes de água. O que o Senhor está querendo aqui com esse salmo? Na realidade, ele quer gerar uma imagem no seu coração de que você é essa árvore, tá? Que no seu devido tempo vai frutificar, que no devido tempo vai produzir frutos. Essa árvore que está lá perto das fontes de águas, onde ela é suprida. O Senhor quer gerar essa imagem em você, onde você se coloca aqui
no lugar dessa árvore. Também lá no Salmo 128, né, onde o Senhor fala ali a respeito do homem que confia, do homem que teme ao Senhor, né? Então esse salmo aqui fala ali a respeito de como será a sua família, né? A sua esposa como uma videira frutífera, os seus filhos cheios do Espírito, e tudo que ele fizer vai prosperar. O que o Senhor está querendo aqui com esse salmo? Esse salmo aqui, você precisa ler ele e precisa permitir que essa imagem desse homem é você. Você é esse homem. E quando eu falo homem aqui também pode se estender para as mulheres, né? Então, você é esse homem, você é essa mulher abençoado, que tem uma família abençoada, que ela é suprida por Deus, onde Deus vai trazer provisão para você, mesmo em dias de escassez. Então, Abraão, na realidade Abrão, né? Como era, depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele é um dos exemplos mais impressionantes da palavra de Deus a respeito de alguém em que Deus gerou imagens no seu coração. Tá? Então, primeiro o Senhor vem para Abrão e diz para ele que a descendência dele seria como o pó da terra. Você sabe que Abraão, ele vivia no deserto. Então, no deserto de dia, onde o sol é muito forte, o que acontece? Você anda de cabeça baixa. E quando Abraão baixava a cabeça durante o dia, até porque naquela época não tinha nem óculos de sombra, né, irmãos? Então, quando Abraão baixava a cabeça, ele via o quê? Ele via o pó. E ele, quando via o pó, quando via a areia, ele lembrava do quê? Ele lembrava da promessa de Deus. Depois, mais tarde, o Senhor fala para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então, à noite no deserto, você vê o quê? Você não vê nada, você só vê as estrelas. Tudo isso, né, Deus estava gerando através, né, dessas ilustrações que o Senhor estava dando para Abraão. Ele estava gerando ali em Abraão uma imagem, segundo a vontade dele, segundo os sonhos que ele tinha para Abraão. Então, lá em Gênesis 13, 14 e 16, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também contará a tua descendência. Se essas imagens são a forma pela qual Deus gera fé em nós, a forma pela qual Deus nos impulsiona para o seu propósito, para os seus sonhos em relação às nossas vidas, nós precisamos rejeitar as imagens que não são da parte de Deus, as imagens que são erradas. Lá em Marcos 11, 23, o Senhor aqui está ensinando os discípulos a respeito de fé. Diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, o Senhor está dizendo que você precisa falar ao monte. Então, falado, confessar, temos falado tanto de confissão aqui esses dias do jejum. Mas antes mesmo de você confessar, o Senhor está dizendo que você também precisa criar uma imagem do monte. Também, lá em Gênesis 15, capítulo 15, nós vemos que Abraão ele tinha esquecido
daquela imagem que o Senhor tinha dado para ele a respeito do pó da terra. Então Deus vem novamente a ele, está lá em Gênesis 15, 1, e o Senhor diz agora para Abraão que ele era o seu escudo. Então, quando Deus vem para Abraão e diz que ele é o escudo de Abraão, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele quer que Abraão se veja como alguém que está guardado, como alguém que está protegido, porque, afinal de contas, o Senhor é o meu escudo. Antes que o milagre pudesse acontecer, Deus precisava mudar o coração de Abraão, Deus precisava gerar uma imagem correta no coração de Abraão. Então, antes mesmo de você confessar, antes mesmo de você visualizar os milagres do Senhor na sua vida, é importante que você permita que Deus crie as imagens corretas no seu coração, porque a partir delas você vai obter fé para uma confissão correta e também para você andar em direção à vontade e o milagre de Deus. É importante que você também confesse as imagens. Tudo começa com uma imagem, mas não pode parar aí. Uma vez que você consegue visualizar agora no seu coração os sonhos de Deus, o propósito de Deus, você permitiu que Deus gerasse no seu coração uma imagem de uma família abençoada. Você permitiu que Deus gerasse no seu coração a multiplicação da sua célula. Você permitiu que Deus gerasse no seu coração uma igreja de milhares. Você permitiu que Deus gerasse no seu coração você e a sua casa, abençoando muitas outras famílias, você sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Você permitiu essas imagens foram criadas aí no seu coração. É o que Deus está trabalhando nesses dias. Mas agora você precisa confessar essas imagens. É preciso falar a respeito delas. Aí Deus vem agora, já que estamos usando o exemplo aqui de Abraão, chegou o momento que Deus vem e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, o nome Abraão significa pai de multidões. Pense comigo, Abraão, ele não tinha um filho, mas aí Deus diz, olha, a partir de agora, Abraão, tu vai te chamar de Abraão. Agora a Sara, né, ela, quando vai se dirigir a Abraão, ela diz, pai de muitos filhos, vem almoçar, pai de muitos filhos, nós precisamos fazer isso. De repente, Abraão chegava em algum lugar e aí ele ia se apresentar, o que ele falava? Qual o seu nome? Aí ele dizia, eu sou o pai de muitos filhos. Aí as pessoas perguntavam para ele, mas quantos filhos o senhor tem? Ele tinha que dizer, olha, por enquanto não tem nenhum ainda, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu serei pai de multidões. Você não se identifica com essa história de Abraão? Parecia algo ridículo para as outras pessoas. Enquanto Deus não faz na sua vida, enquanto a imagem apenas foi gerada, muitas vezes vai parecer ridículo para as outras pessoas. Vai parecer muito estranho para outras pessoas, mas não se importe com isso. Você precisa andar baseado naquilo que Deus falou para você, não naquilo que você está vendo, nem naquilo que você está sentindo. Também não fique preocupado com os críticos, com as palavras de incredulidade. Simplesmente permita que essa imagem seja gerada e não tenha vergonha. Fale. Eu me lembro aqui, o pastor Abe Hubner, pastor de uma das maiores igrejas em célula do Brasil e também com certeza do mundo, ele fala que quando eles começaram a igreja, diz que ele estava lá, ele mais meia dúzia de irmãos, diz que ele pegava o microfone e dizia, irmãos, essa multidão que está aqui hoje. Aí diz que tinha um irmão lá que ele tocava bateria e ele está até hoje lá na vida da igreja, ele falava o seguinte, eu nunca tive coragem de falar para o pastor, mas quando ele ficava falando daquela multidão, eu não via multidão nenhuma. Tinha dias que eu pensava até que ele estava ficando meio louco. Então, às vezes, talvez as pessoas possam pensar assim a seu respeito, mas não se intimide por causa disso. Creia que uma vez que Deus está gerando imagens no seu coração, é só uma questão de tempo para que
tudo se cumpra. Mas para que isso aconteça, você precisa confessar. Confesse a imagem que Deus gerou no seu coração. E também, imagens do coração se tornam a nossa realidade. Então, existe uma sequência simples em nossa mente. Imagens produzem pensamentos, pensamentos produzem palavras, e palavras, elas criam, geram circunstâncias. Então, se você quer mudar alguma realidade ao seu redor hoje, você precisa mudar em primeiro lugar o seu coração. Existem irmãos que até confessam a vontade de Deus, mas eles não conseguem permanecer confessando. Se torna algo muito difícil para eles. Por quê? Porque eles querem confessar a vontade de Deus sem primeiro ter uma imagem que foi gerada no coração deles. Então, enquanto você não ver igreja, enquanto você não enxergar o corpo de Cristo, a sua importância, enquanto você não enxergar Jesus, quando você olhar para os irmãos da sua célula, quando você olhar aí para um familiar seu, enquanto você não vê, a sua confissão fica prejudicada, ela fica ineficaz. É importante que você veja antes, é importante que você enxergue igreja. Quando você enxerga igreja, então agora você pode fazer uma confissão apropriada a respeito daquilo que você está enxergando. Então, eu sei que é uma realidade que muitas vezes, irmãos, nós não podemos impedir que venham imagens erradas no nosso coração. Elas vêm. Mas, pastor, eu nem tento pensar nisso, nem fico imaginando, mas as imagens erradas vêm. O que eu posso fazer? Você simplesmente não tem que alimentá-las. Renuncie, substitua as imagens erradas pelas imagens certas, pela vontade de Deus. Lá em Números 13:33, nós vemos o quão destrutivo pode ser você aceitar imagens erradas no seu coração. Você que é crente, você já ouviu falar a respeito da história dos espias. O povo estava já há 40 anos no deserto. Quando eles chegaram diante da terra prometida, 12 espias foram analisar, foram lá visualizar a terra prometida. Mas 10 daqueles homens, eles vieram com uma imagem totalmente errada no coração. E o relato deles foi que a terra realmente era muito produtiva, mas que tinha moradores já gigantes e eles se enxergavam como gafanhotos, e aqueles moradores da terra também viam eles como gafanhotos miseráveis. Olha, como que eles iam saber o que aqueles moradores pensavam a respeito deles? Eles não sabiam, eles não tinham nem conversado com os moradores. Mas foi uma imagem errada que eles permitiram no coração deles. E por causa dessa imagem, aqueles homens não herdaram a terra prometida e pouco eles puderam fazer. Então, se você tem uma imagem de um homem e uma mulher abençoado, debaixo do favor, debaixo da graça de Deus, eu quero dizer, é só uma questão de tempo você continuar confessando para você ir para a experiência dessa imagem. Agora, se você tem uma imagem de alguém desprotegido, de alguém enfermo, de alguém incapaz, também será apenas uma questão de tempo para você estar nessa realidade. A partir de hoje, preste atenção e dê valor às imagens que são geradas no seu coração. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus.